Bem, vamos começar a mergulhar aqui nesse conceito de personagem que, na minha opinião, é o elemento mais importante da sua história. Então, não adianta você criar um universo, um ambiente super interessante, complexos, se os seus personagens não dão conta, não dão caldo, né? Não dão aquela substância para a sua história. Então, já deixo aqui, desde já, essa dica, né? Se você tem interesse em criar histórias, né? Ou mesmo que você queira criticá-la, né? Analisar histórias, preste muita atenção nos seus personagens. Tá? Tem aí um certo cuidado ao criar um personagem, porque o seu personagem ele vai ou te dar muitas alegrias, vai te dar muita substância, vai ser muito fácil criar situações para esse personagem, tá? Ou vai ser uma dificuldade constante, porque um personagem fraco, né, sem substância, sem contradições, ele vai exigir que você se use aí de uma série de artifícios, malabarismos, situações que não vão ser tão verossímeis, né? Ou seja, vai dar muito mais trabalho para escrever do que se você tiver um bom personagem, né? O bom personagem ele já dá pra gente sempre uma nova informação, né? Ou sempre uma possibilidades diferentes, tá? Principalmente quando a gente conhece bem o personagem, ok? Então, começando aqui pela origem da palavra, acho interessante nesse caso falar sobre isso. Personagem vem lá do persona, né, que é do latim, e por sua vez persona vem do etrusco perso, que significa máscara teatral. Eu achei muito legal quando descobri isso, porque a máscara justamente é um objeto que tem características humanas, né? E você pode colocar aquela máscara, vamos dizer, em qualquer lugar, e ela vai trazer essas características humanas para esse objeto, ou às vezes você coloca aquela máscara numa pessoa e vai transfigurar aquela pessoa em outra coisa, tá? E o personagem é mais ou menos isso. Por quê? O personagem é uma metáfora da natureza humana, tá? Então é uma obra de arte, o personagem, que tem características humanas, tá? E é isso que é importante a gente entender. Então, se você é um criador de histórias, é importante que você conheça bem essas características humanas, busque conhecer um pouquinho sobre psicologia, por exemplo. Tem uns que gostam, por exemplo, de astrologia. Tá? Existem vários caminhos aí para você pesquisar e conhecer melhor o que é o ser humano. Mas é importante que essa pesquisa seja feita, e aí acho que cada um busca da sua forma, né? E o personagem ele é nada mais do que uma ferramenta de aprendizado também sobre a humanidade. Então, até onde as pessoas vão para conseguir o que elas querem, né? Até onde elas têm profundidade, né? E contradições dentro de si, né? Que tipo de segredo as pessoas escondem e por aí vai, tá? Então pense nisso também quando você estiver criando seus personagens. Os atributos aqui fundamentais, tá? Acho que esses 3 atributos são os mais importantes para a gente identificar um personagem, de fato. Então, todo personagem tem que ter, ou pelo menos parecer ter, vontade própria. Tá? Além de vontade própria, esse personagem tem que ser capaz de agir, mesmo que essa ação seja algo interno, um pensamento, uma sensação, né? E a gente consiga, claro, perceber esse pensamento ou essa sensação como públicos. Né? Não adianta o personagem estar ali pensando e a gente não vê. Tá? E as ações dos personagens são críveis ou verossímeis, ou seja, a gente acredita que o personagem agiria da forma que ele age, ok? Então, retomando aqui um pouquinho, o personagem ele não precisa ser um ser humano, por exemplo. Ele pode ser um objeto inanimado, ele pode ser até um fenômeno da natureza, mas é importante que ele tenha, ou pelo menos pareça ter, vontade própria e seja capaz de agir. Tá? Então, essas 2 questões são fundamentais. E aí vem a terceira, que é um pouquinho mais flexível. Né? As ações do personagem têm que ser críveis, verossímeis, parecidas com a realidade. Ok? Aqui vamos falar dos atributos do personagem, e cada um desses itens aqui é uma aula, tá? Que a gente vai ver aqui a seguir aqui nessa sessão. Então, vou falar de forma bastante superficial aqui, vou listar, ok? E depois a gente vai ver isso com calma. Então, primeiros atributos aí do personagem é a caracterização e o caráter. Okay? Então, vamos entender do que se tratam essas 2 características, né? Que vão formar aí o perfil do personagem.
Depois disso tem a dimensão, ou seja, é um personagem esférico ou um personagem plano, né? Ele é previsível ou nem tanto, tá? Isso tem a ver com a dimensão do personagem. O arco de mudança é também um atributo bastante importante e ele vai demonstrar para a gente como que esse personagem mudou ao longo, né, dessa história. E isso é fundamental. Tá? É importante que sempre o personagem mude um pouquinho, né, ou bastante ao longo da história. Acho que quanto mais mudança a gente conseguir fazer, melhor. E aí cada personagem também vai ter uma função dramática, que é uma função dentro da história como um todo, às vezes pode ser também dentro de uma linha narrativa específica ou até dentro de uma cena. A função dramática às vezes muda, vamos falar sobre isso também. E aí temos também os atributos aí das ações dos personagens, então já que todo personagem tem que ser capaz de agir, cada ação também tem alguns atributos, algumas características. Então, a primeira desses atributos são as causas. Toda ação tem pelo menos 3 causas e a gente vai falar sobre elas. Tem a ver com o tempo, tá? Passado, presente e futuro. E nem todas as ações têm subtexto, mas boa parte das ações, principalmente aquelas mais interessantes, tem aí um subtexto que é uma intenção escondida, né, meio secreta, mas que o público consegue perceber. Então também vamos ter uma aula aí para cada um desses itens. Vou falar de tudo isso com bastante calma. Então é isso para a gente inaugurar aí, né, introduzir esse conceito de personagens e vamos agora discutir tudo isso com bastante detalhe. Tá? E se por acaso ficou alguma dúvida, qualquer questão, peço aí que vocês já coloquem e a gente vai discutindo.